Olá pessoal, bom fim de semana. Chegamos ao final de 1919, só que não, mas isso é uma coisinha que eu vou falar no final. É uma novidade, eu fiz uma descoberta para mim, pelo menos, né? Eu não tinha noção. Mas bom, vamos começar do começo. Nós vamos hoje para Sweet Ermengarde, a Doce Ermengarda. É um conto, foi escrito no final de 1919, é daqueles que não foi publicado. Ele veio ser publicado lá em 40 e tantos, já teve outros anteriormente a esse. Acabou que a Arkham House, aquela editora que você já manja, né, aquela criada pelos amigos do Lovecraft e tal, ela fez um apanhado geral da obra dele, e o que não tinha sido publicado no passado foi publicado então, 43, ou seja, décadas depois de ter sido escrita, né? Mas é coleção, nós vamos narrar toda a obra do mestre, então hoje nós vamos de Sweet Ermengarde. O que tem de peculiar, né, nessa história? Eu sempre conto uma historinha aqui, né? Historinha da história. Essa aí, ela é considerada... Primeiro tem um detalhe, que ela é a única obra do Lovecraft que não, como não foi dada muita importância na época, nem pelo autor, não se sabe exatamente se ela foi escrita mesmo em 1919. Já houve estudiosos da carreira dele que disseram que foi antes, teve gente que disse que foi depois. A data mais assim aceita, mas não é sem grande certeza, é 1919, isso é uma primeira coisa. Segundo, ela é uma comédia. Pelo menos assim é descrito, né? O pessoal tem dito que ela, a Reminiscências do Samuel Johnson, que a gente já narrou, e um Ibid, que é uma outra, são as três joias cômicas do Lovecraft. Bom, eu pessoalmente não acho ela cômica, assim, não é para ninguém morrer de rir. É uma história, mais ou menos, o que a gente pode dizer? Ela é uma paródia. Então ela tem um ligeiro toque assim engraçado, mas é pouco. Ela é uma paródia, não é exatamente uma comédia. Aí existem as referências que o Lovecraft... O plot, a trama da história é meio absurda, mas isso faz parte da paródia, porque o Lovecraft estaria, isso é o que a maioria dos estudiosos concorda, ele estaria estaria parodiando determinados autores que faziam a sério melodramas com plots tão absurdos quanto desse. Então ele fez esse meio que uma gozação. Essa é a ideia, né? É a história de uma moça do interior, as atribulações dela, aquela relação dela romântica com o vilão e o herói, aqueles troços que manjadões, né? Então é uma paródia a esse tipo de literatura que na época era comum. No século XIX todo foi muito comum e durou mais uns anos no século XX esse tipo de obra, né? Então, basicamente, Sweet Ermengarde é isso aí. E como eu tinha dito no início, eu estava já encerramos 19, vamos passar para 20, onde começam a aparecer mais e mais obras-primas de horror, propriamente ditas. Acontece que eu fiz uma descoberta incrível hoje para mim, né? Eu vasculhando na internet, eu encontrei, eu sabia que existiam obras do Lovecraft, da infância dele até. Só que, para mim, eu achava que tinha lido todas as obras do Lovecraft, várias vezes. Só que não é verdade. Eu pensava que essas obras da infância dele, infância, início da adolescência, tem obras aí desde os 7 anos, né? Que aquilo tinha sido escrito e nunca foi publicado, não havia nem registro do teor, né? Do conteúdo. Mas não é bem, não é verdade. Eu encontrei um livro na internet, dividido em duas partes. A primeira parte dele são justamente essas obras. Começam quatro, são seis, mas duas das seis a gente já narrou. É o Alquimista e a Criatura na Caverna. Para mim, a Criatura na Caverna era a primeira obra dele, mas não é. Então, tem obra dele escrita, conhecida e publicada até em português, porque esse livro é um livro brasileiro, onde aparecem histórias dele desde 1897.
É a primeira dessas 4 histórias, né? Então ele tinha 7 aninhos. Tem de 1897, 2 de 1898 e uma de 1902. Então vai de 7 a 12 anos. É incrível, né? Mas o que vai acontecer? Hoje é Sweet Ermengarde. No sábado que vem eu vou narrar essas 4. São historinhas curtinhas, microcontos, né? Mas é legal. Primeiro, não podemos deixar de narrar para a gente poder depois dizer: temos aqui a obra completa do Lovecraft. Segundo, para vocês curtirem o que é um gênio da literatura, né? Escrever história, tudo bem, são histórias simplinhas e tudo, mas escritas por uma criança, né? Então é isso aí. Então hoje, Sweet Ermengarde. Quarta que vem, o interlúdio de horror, vou escolher ainda a história. Eu já tenho a ideia, acho que eu não quero nem adiantar, porque vai ser uma coisa bem diferente, essa postagem da quarta-feira que vem. E no outro final de semana, a gente passa a régua mesmo na obra dele até 1919, certo? Então, é isso aí. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu estou em seguir a carreira do mestre Lovecraft. E hoje vamos nessa paródia, Sweet Ermengarde. Tenham em mente e achem graça daquelas histórias com aqueles melodramas, aquele novelão. É um conto curto, né? Uma simples pincelada em cima desse tipo de obra, né? Então vamos ver as atribulações da pobre, da doce Ermengarde, né? Espero que gostem. Abração, likes e comentários, e vamos seguir em frente nessa nossa viagem pela carreira do Lovecraft. Até! Doce Ermengarde, ou O Coração de uma Rapariga do Campo. Capítulo 1. Uma criada rústica simples. Ermengarde Stubbs era a linda filha, loura, de Hiram Stubbs, um pobre mas honesto lavrador de Houghton, Vermont, que também destilava ilegalmente bebidas alcoólicas. O seu nome era originalmente Ethel Ermengarde, mas o seu pai persuadira a abandonar esse primeiro nome após a aprovação da 18ª emenda, alegando que lhe causava sede ao lembrá-lo do álcool etílico, C2H5OH. Os seus próprios produtos continham sobretudo metil ou etanol, CH3OH. Ermengarde dizia ter 16 anos e designava como procedendo de más línguas todos os relatos que lhe atribuíam ter já 30. Tinha grandes olhos pretos, um nariz romano proeminente, cabelo claro, que nunca escurecia na raiz, exceto quando a drogaria local estava com falta de provisões, e uma compleição bela, mas pouco cuidada. Media cerca de 1,5 m a 1,60 m. Pesava 53 quilos, na balança viciada do pai, e também fora dela. Para mais, era considerada bastante formosa por todos os jovens camponeses da aldeia, que admiravam a quinta de seu pai e gostavam das suas colheitas líquidas. Existiam 2 amantes ardentes que pretendiam a sua mão em casamento. O morgado Hardman, que tinha uma hipoteca sobre a casa velha, era muito rico e idoso. Era cruelmente belo e de tez escura, andando sempre a cavalo e trazendo sempre consigo um pencalinho. Havia muito que cobiçava a radiante Ermengarde, e agora o seu ardor fora aumentado por um segredo que só ele conhecia, atingindo um calor de febre, pois nos humildes acres do lavrador Stubbs ele descobrira um grande veio de ouro. Ah, disse ele, irei conquistar a donzela antes que seu pai saiba de sua riqueza desconhecida, e juntarei à minha fortuna uma ainda maior. E assim começou a visitá-los 2 vezes por semana, em vez de uma, como anteriormente. Mas, infelizmente para os desígnios de um vilão, o morgado Hardman não era o único pretendente dessa rapariga bonita. Perto da aldeia vivia outro, o belo Jack Manley, cujo cabelo louro e encaracolado tinha ganho a afeição da doce Ermengarde, quando ambos eram ainda crianças brincalhonas na escola da aldeia. Jack era, desde há muito tempo, demasiado tímido para declarar sua paixão, mas um dia, enquanto passeava com Ermengarde por um caminho arborizado, perto do moinho velho, descobrira a coragem para expressar o que lhe ia no coração. «Ó luz da minha vida», disse ele,
Minha alma está tão sobrecarregada que tenho que falar. Ermengarde, meu ideal. Ele pronunciou a ideal. A vida tornou-se uma coisa vazia sem ti. Amada do meu espírito, observa um suplicante ajoelhando-se na poeira perante ti. Ermengarde, ó Ermengarde, leva-me a um céu de alegria e diz que um dia serás minha. É verdade que sou pobre, mas não terei eu juventude e força para abrir caminho até a fama? Apenas posso fazê-lo por ti, querida Ethel. Perdão, Ermengarde, a minha única, a minha mais preciosa... Mas aí ele parou para secar os olhos e limpar a testa, e a Bela respondeu: Jack, meu anjo, por fim, ao menos, quero dizer, isso é tão inesperado e sem precedentes. Nunca sonhei que alimentasse sentimentos de afeto relacionado com alguém tão baixo como a filha do lavrador Stubbs, pois ainda não passo de uma criança. Tal é a tua nobreza natural que temia, quer dizer, pensava que fosses cego aos fracos charmes que possuo, e que ao ires procurar fortuna na grande cidade, conhecerias e casarias com uma daquelas donzelas mais graciosas, cujo esplendor observamos nas revistas de moda. Mas, Jack, uma vez que sou eu quem realmente adoras, permita-nos dispensar todos os rodeios desnecessários. Jack, meu querido, o meu coração é há muito tempo suscetível às tuas graças masculinas. Acarinho uma afeição por ti. Considera-me tua e não te esqueças de comprar o anel na loja de ferragens do Perkins, onde tem diamantes de imitação muito bonitos na mostra. Ermengarde, meu amor, Jack, meu precioso, minha querida, minha vida, meu Deus. Capítulo 2. E o vilão ainda a persegue. Mas essas passagens delicadas, apesar de seu fervor sagrado, não passaram despercebidas a olhos profanos, pois, agachado atrás de uns arbustos e rangendo os dentes, encontrava-se o vil morgado Hardman. Quando os amantes finalmente se afastaram, continuando o seu passeio, ele saltou para o caminho, enrolando viciosamente o seu bigode e girando o pencalim, e pontapeou um gato inquestionavelmente inocente que também andava a passear. Maldição! Gritou ele. Hardman, não o gato. Estragam meus planos para conseguir a quinta e a rapariga, mas Jack Manley nunca o conseguirá. Veremos, sou um homem de poder. De seguida encaminhou-se para o humilde tugúrio dos Stubbs, onde encontrou o pai apreciador de bebida, na cave onde esta as destilava, a lavar garrafas sob a supervisão da gentil esposa e mãe, Anna Stubbs. Indo diretamente ao assunto, o vilão disse: Lavrador Stubbs, acarinho uma afeição terna e de longa data pela sua filha amorosa, Ethel Ermengarde. Estou consumido de amor e desejo a sua mão em casamento. Sempre um homem de poucas palavras, não me irei rebaixar ao eufemismo. Dê-me a rapariga ou irei executar a hipoteca, ficando assim com esta velha casa. Mas, senhor, implorou Stubbs, já um pouco tocado, enquanto a sua esposa perturbada apenas olhou furiosamente. Tenho a certeza de que os afetos da criança pertencem a outra pessoa. Ela tem de ser minha, respondeu asperamente o morgado sinistro. Farei com que ela me ame. Ninguém resistirá à minha vontade. Ou ela se torna minha mulher, ou digam adeus à velha casa. E com um sorriso escarninho e um estalo de seu pencalim, o morgado Hardman cavalgou pela noite adentro. Ainda mal ele partira, quando entraram pela porta dos fundos os amantes radiantes, ansiosos por contar aos Stubbs tudo acerca de sua recém-encontrada felicidade. Imaginem a consternação universal que reinou quando se soube de tudo. Lágrimas correram como cerveja branca, até que, de repente, Jack se lembrou que era o herói e, levantando a cabeça, declamou num tom apropriadamente viril. Enquanto eu viver, a formosa Ermengarde nunca será oferecida como sacrifício a esse animal. Irei protegê-la, ela é minha, e muito mais. Não temam, queridos e futuros pai e mãe, irei defendê-los a todos.
ainda irá destilar muita coisa nesta casa, e serei eu quem há de levar-lhe ao altar a bela Ermengarde, a mais bela de todas as raparigas. Para o diabo o cruel morgado e o seu ouro mal ganho. Os justos vencerão sempre, e um herói tem sempre razão. Irei à grande cidade e lá farei uma fortuna para os salvar, antes que a hipoteca seja executada. Adeus, meu amor, deixo-te agora em lágrimas, mas regressarei para pagar o empréstimo da hipoteca e reclamar-te como minha noiva. Jack, meu protetor, Herme, meu pãozinho doce, querida, querido, e não te esqueças daquele anel que está na loja do Perkin. Capítulo 3. Um ato vil. Mas o engenhoso Morgado Hardman não deixaria que os seus planos fossem tão facilmente frustrados. Encontrava-se perto da aldeia um assentamento de gente de má fama, constituído por barracões desorganizados e povoados por escumalha pobre que vivia do roubo e de outros trabalhos estranhos. Aí o vilão demoníaco arranjou 2 cúmplices, rapazes muito feios, que obviamente não eram cavalheiros. E durante a noite, o trio maquiavélico entrou na cabana dos Stubbs e raptou a bela Ermengarde, levando-a para uma barraca miserável nesse assentamento e colocando-a aos cuidados da mãe Maria, uma horrenda bruxa velha. O lavrador Stubbs estava bastante tocado e teria posto um anúncio nos jornais se o custo por palavra fosse menor que 1 cêntimo para cada inserção. Ermengarde foi firme e nunca cedeu na sua recusa de desposar o vilão. Ah, minha beleza orgulhosa, exclamou ele, tente meu poder e mais tarde ou mais cedo irei quebrar essa tua vontade. Entretanto, pensas nos pobres dos teus velhos pais destituídos, sem casa e com o coração destroçado, vagando, já desamparadamente pelos campos. Oh, poupa-os, pediu-lhe a donzela. Nunca, disse o bruto, olhando-a maliciosamente. E assim se passaram os dias cruéis, enquanto, em total ignorância, o jovem Jack Manley procurava fama e fortuna na grande cidade. Capítulo 4. Vilania sutil. Um dia, quando Morgado Hardman se encontrava sentado em frente à sua casa, cara e palaciana, dedicando-se ao seu passatempo favorito, ranger os dentes e abanar o seu pencalim, teve uma grande ideia e praguejou para a estátua de Satã que se encontrava na prateleira de ônix por cima da lareira. Sou afinal tão parvo, gritou ele. Por que é que eu tive todo esse trabalho com a rapariga, quando posso simplesmente ficar com a quinta, executando a hipoteca? Nunca pensei nisso. Libertarei a rapariga, tomarei a quinta e ficarei livre para casar com alguma donzela formosa da cidade, como a atriz principal daquele grupo de teatro burlesco, o qual representou a semana passada no edifício da prefeitura. E assim desceu ao assentamento, pediu desculpas a Ermengarde, deixou-a ir para casa, indo ele próprio para a sua, a fim de poder maquinar novos crimes e inventar novas formas de vilania. Os dias passavam e os Stubbs iam ficando cada vez mais tristes com a chegada da iminente perda de sua casa e destilaria, mas ninguém parecia ser capaz de fazer nada sobre isso. Um dia, um grupo de caçadores da cidade calhou perder-se, indo parar na velha quinta, onde um deles encontrou o ouro. Escondendo a sua descoberta dos companheiros, fingiu ter sido mordido por uma cascavel e dirigiu-se ao tugúrio dos Stubbs, em busca da ajuda habitual nesses casos. Ermengarde abriu a porta e viu-o. Ele também a viu, e nesse momento resolveu conquistá-la, a ela e ao ouro. Pela saúde de minha mãe, terei que o fazer, gritou ele para si mesmo em voz alta. Nenhum sacrifício será excessivo. Capítulo 5. O rapaz da cidade. Algernon Reginald Jones era um instruído homem do mundo, da grande cidade, e nas suas mãos sofisticadas, a nossa pobre e pequena Ermengarde não passava de uma mera criança. Uma pessoa podia quase acreditar nessa coisa dos 16 anos. Augie era um trabalhador rápido, mas nunca rude. Poderia ter ensinado uma ou outra coisa ao Hardman sobre extorsão. Assim, apenas uma semana depois de sua entrada para o círculo familiar dos Stubbs, onde se insinuara como a cobra que era, conseguiu persuadir a heroína a fugir com ele. Foi de noite que ela saiu, deixando um bilhete para os pais, cheirando a comida familiar pela última vez,
e despedindo-se do gato com um beijo. Coisas comoventes. No comboio, Algernon ficou com sono e adormeceu no seu lugar, deixando cair um papel de seu bolso sem querer. Ermengarde, aproveitando-se do seu estatuto de noiva escolhida, pegou na folha de papel dobrada e leu seu conteúdo perfumado, quando, quase desmaiou. Era uma carta de amor, mas de outra mulher. Pérfido enganador, murmurou ela para o adormecido Algernon. Então a apregoada fidelidade resume-se a isso? Está tudo terminado entre nós, para sempre. Dizendo isso, empurrou-o pela janela e acalmou-se, preparando-se para um muito necessitado descanso. Capítulo 6. Sozinha na grande cidade. Quando o comboio barulhento chegou à estação escura na cidade, a pobre e indefesa Ermengarde estava completamente sozinha, sem dinheiro para voltar para Houghton. Por que é que, suspirou ela, cheia de um arrependimento inocente, não lhe tirei a carteira antes de o ter empurrado? Bem, não devo preocupar-me. Ele contou-me tudo sobre a cidade, pelo que posso facilmente ganhar dinheiro suficiente para voltar para casa, ou mesmo para pagar a hipoteca. Mas, infelizmente para a nossa pequena heroína, pois para uma novata não é fácil arranjar trabalho, viu-se obrigada a dormir em bancos de jardim durante uma semana e a conseguir comida na fila do pão. Certa vez, uma pessoa astuta e mal-intencionada, percebendo seu desamparo, ofereceu-lhe trabalho a lavar pratos num cabaré depravado que estava muito em moda. Mas a nossa heroína manteve-se fiel aos seus ideais rústicos e recusou-se a trabalhar num palácio de frivolidade tão dourado e brilhante. Especialmente porque só lhe ofereciam $3 por semana, incluindo refeições, mas não a dormida. Ela tentou procurar Jack Manley, o seu único amante, mas não o conseguiu. Talvez ele não a reconhecesse, pois na sua pobreza ela ficara outra vez e forçosamente morena, e Jack não a via nessas condições desde os tempos de escola. Um dia, ela encontrou, no escuro, uma bolsa elegante e cara, e após ver que não continha grande coisa, levou-a à senhora rica cujo cartão proclamava sua propriedade. Indescritivelmente maravilhada com a honestidade dessa órfã desamparada, a aristocrática senhora Van Eyre adotou Ermengarde como substituição da pequena que lhe fora roubada há já muitos anos. És tão parecida com a minha querida Maud, suspirou ela enquanto via a formosa morena regressar à loura. E assim passaram várias semanas com os pais em casa a arrancarem seus cabelos e o perverso Morgado Hardman rindo-se demoniacamente. Capítulo 7. Felizes para sempre. Um dia, a abastada herdeira Ermengarde S. Van Eyre contratou um segundo motorista. Impressionada com algo familiar no seu rosto, olhou-o de novo e respirou profundamente. Era o pérfido Algernon Reginald Jones, aquele que ela empurrara da janela de uma carruagem de comboio naquele dia fatídico. Sobrevivera, o que era quase imediatamente evidente. Para além disso, casara com a outra mulher que fugira com o leiteiro e todo o dinheiro que se encontrava em casa. Agora, totalmente humilhado, pediu perdão à nossa heroína e confidenciou-lhe toda a história do ouro na quinta do seu pai. Bastante comovida, ela aumentou-lhe o salário para $1 por mês e resolveu satisfazer por fim aquela sua ansiedade insaciável de aliviar a preocupação dos pais. Então, num dia ensolarado, Ermengarde voltou de carro a Houghton e chegou à quinta no momento preciso em que o Morgado estava a executar a hipoteca e a mandar os seus pais embora. Fica, vilão! Gritou ela, mostrando um molho de notas colossal. Os teus planos foram finalmente arruinados. Aqui tens o teu dinheiro. Agora vai, e nunca mais voltes a rondar a nossa humilde porta. Seguiu-se depois uma reunião alegre, enquanto o Morgado enrolava o seu bigode e girava o pencalim, confuso e consternado. Mas que raio! Que era aquilo? Ouviu-se um som de passos na passagem da gravilha, e quem deveria aparecer senão o nosso herói Jack Manley, cansado e pobre, mas com um rosto radiante. Procurando de imediato o vilão abatido, perguntou-lhe: Morgado, será que me poderá emprestar $10? É que acabei de voltar da cidade com a minha linda noiva, a formosa Bridget Goldstein, e preciso de alguma coisa para começar as coisas na velha quinta.
Então, virando-se para os Stubbs, pediu desculpas pela sua incapacidade de pagar a hipoteca tal como tinham combinado. Não penses nisso, disse Ermengarde. A prosperidade veio ter conosco, e irei considerar pagamento suficiente se te esqueceres para sempre dos devaneios tolos de nossa infância. Durante todo esse tempo, a senhora Van Eyre estivera sentada no carro, esperando por Ermengarde, mas ao passar preguiçosamente os olhos pela face magra de Anna Stubbs, uma memória vaga abriu-se-lhe no fundo da mente. Então tudo se tornou claro e ela gritou acusadoramente para a matrona agreste. Tu, Anna Smith, conheço-te muito bem. Há 28 anos eras a ama da minha bebê, Maud, e roubaste-me do berço. Oh, onde estará agora minha criança? Um pensamento assaltou-a, então como um relâmpago num céu turvo. Ermengarde, dizes que ela é tua filha, mas ela é minha. O destino devolveu-me a minha criança, a minha pequena Maud. Ermengarde, Maud, vem aos braços carinhosos da tua mãe. Mas Ermengarde estava distraída a pensar por alto. Como podia ela safar-se com a coisa dos 16 anos, se tinha já sido roubada há 28? E se não era filha dos Stubbs, o ouro nunca seria dela. A senhora Van Eyre era rica, mas o morgado Hardman era ainda mais rico. Então, aproximando-se do vilão desanimado, infligiu nele o último castigo terrível. Morgado querido, murmurou ela, reconsiderei tudo. Amo-te, a ti e a tua força ingênua. Casa comigo imediatamente, ou processo-te por aquele rapto do ano passado. Executa tua hipoteca e goza comigo o ouro que a tua esperteza descobriu. Vem, querido. É isso que fez o pobre tolo. Fim.